Nesse momento, muitas pessoas estão falando muitas coisas que vêm da cabeça delas. E eles falam em forma de ensinamentos. Mas eu não estou querendo contrariar ninguém. Estou querendo dizer que eles estão errados. Porque determinadas coisas que eles dizem podem estar certas. Mas perceba que a maior parte das coisas que muitas pessoas dizem agora, neste momento, são tentativas de obter reconhecimento, visualização, aceitação, lucrar, enfim, com essas informações, além de obter poder e domínio sobre os demais. E isso é o que nós estamos observando agora que está acontecendo neste momento. Por que está tudo tão difícil? Por que as pessoas estão tão afastadas? Por que... como é que eu vou te dizer? Por que não estamos obtendo o reconhecimento que nós gostaríamos de ter? Porque está havendo uma disputa de poder silenciosa. É isso que está acontecendo agora. Uma disputa de poder silenciosa. Uma briga de egos, você poderia dizer assim. Então esse é o retrato da humanidade atual. E você pode ver isto acontecendo em diversos perfis de pessoas, características, canais, segmentos. Está por toda parte. Nas redes sociais, nas redes sociais, né? Que de sociais agora já não tem mais nada, né? Nos grupos e nas nossas amizades, no trabalho, na escola, no YouTube, no próprio YouTube. Dá para sentir o cheiro da mentira sendo disseminada por aí afora, por diversos canais, por diversos meios. Jornalismo, por exemplo, jornalístico, por exemplo. Tem um vídeo que eu falo assim: não é uma briguinha de ego, vai muito mais além disso. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que o que está acontecendo agora envolve vários fatores, envolve vários processos, várias situações. Não é só uma briguinha de ego. É briguinha de ego, mas não é só isso. Tem muito mais. Envolve fatores como despertar da humanidade, fatores como crise existencial, sentido existencial, né? Problemas psicológicos, questões psicológicas, questões emocionais, razões de direcionamento, por exemplo.
questões internas, psicológicas e internas que envolvem a vida humana, que envolve o direcionamento da vida humana. Nós estamos ficando cansados de ouvir pessoas falando que Deus falou isso, que isso vai acontecer, para você esperar mais um pouco que a sua bênção vai chegar. E você vive a sua vida só esperando, esperando e esperando um pouco mais. E como se não fosse o suficiente, esperando um pouco mais, esperar um pouco mais, ainda mais, e espera mais e vai esperando, de repente até o seu desencarne, porque é a espera infinita, né? E aí você se pergunta, aonde está Deus? Cadê Deus? Será que Deus realmente está no controle disso tudo? Porque são tantas coisas horríveis acontecendo no planeta. Tantas pessoas ruins, má índole, obtendo vantagem, obtendo atenção, destaque. Pois eis que eu digo a vocês, pois eis que eu te digo, você que me ouve, Deus permite, o verdadeiro Deus permite que essas pessoas cresçam na vida e alcancem resultados por um seguinte motivo: para que todos vejam quem essas pessoas são. É por essa razão que Deus permite que essas pessoas ruins, má índole, cresçam e obtenham vantagens em cima das pessoas boas, puras de coração, que fazem o certo, que fazem o bem, enfim, que fazem o certo. Que procuram ser sempre honestas, íntegras e honestas, consigo mesmas e com os outros. Ele permite para que justamente essas pessoas fiquem escrachadas, para que todo mundo veja quem elas são, quando elas obtêm poder, fama, dinheiro, status, quando o ego delas é amaciado. Fica evidente quem elas são, certo? Isso é uma grande misericórdia. E outra coisa, pode ter a ver com crescimento espiritual, pode ter a ver com aprendizado. Não sei dizer exatamente, mas é o que eu tenho ouvido falar, né? Mas a razão que eu diria a vocês, principal disso, é para que todos vejam quem são essas pessoas de verdade. Deus trabalha de uma forma muito interessante. Muito interessante. Ele coloca aquelas pessoas que são as, vamos dizer assim, as maiores pessoas, as grandes pessoas, em posições ridículas, em posições, vamos dizer, colocado para escanteio, né? São colocados para escanteio, em posições menos favoráveis, certo? Alguns parecem que não têm voz, tentam falar, não têm voz, são cancelados, são cortados. E são justamente os maiores, os mais grandes. Enquanto que os menores, a gente tem que tomar muito cuidado para falar isso, porque todos nós somos iguais, certo? Todos nós somos irmãos. Só que existe a caminhada, né? A caminhada na evolução pelo universo afora, ou universo adentro. Nós não podemos esquecer uma palavrinha chamada mérito. Meritocracia espiritual. Pessoal, as coisas não tão boas não, cara. O meio religioso, por exemplo. Nós vivemos ainda em um mundo bem religioso, bastante religioso.
Basta você ver por aí pessoas fazendo macumbas nos postes, né? Isso ainda existe, cara. Rituais, né? Práticas, poder e domínio através da religião, da religiosidade. Isso ainda existe. Basta vocês irem para as igrejas, que lá vocês verão tudo o que acontece lá. Eu tenho ido. Eu tenho frequentado. E eis que eu digo a vocês, e eu digo a vocês uma coisa, cara. Olha, falta uma longa caminhada para essas pessoas. Uma longa caminhada, hein? Ela fala assim, mas você não respeita a religião dos outros, sabe? Eu sou macumbeiro, eu sou espiritualista, eu sou espírita, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico, Respeito, claro, com certeza. Ok, você é um ser humano, né? Todos nós temos amor. No fundo, todos nós temos amor no coração. No fundo. No final, no fundo. Mas, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, precisamos ser livres. Eu acho assim, Deus. O que é Deus para vocês? Porque o Deus que eu sigo, ele quer que o ser humano seja livre, né? Ele quer que o ser humano seja amoroso, que o ser humano ame a tudo e a todos, mas seja livre. Livre no sentido de liberdade interior, liberdade espiritual, liberdade sentimental, emocional, psicológica, sexual, liberdade em diversos sentidos e aspectos. Eu não estou dizendo que isso significa que todo mundo tem que sair fazendo coisas erradas, vamos dizer assim. Todo mundo tem que sair por aí cometendo erros, fazendo o que bem entende e achando que isso é liberdade. Não. Existe uma linha tênue entre liberdade e libertinagem, certo? É preciso saber discernir entre as coisas. Às vezes Deus falará com você, mas às vezes o seu ego falará com você também. Sua personalidade, ou seja, sua mente. E aí você pensa que está recebendo um direcionamento de Deus, não está. Está recebendo um direcionamento das suas próprias conveniências. Está recebendo um direcionamento da tua própria cabeça. E, geralmente, quando você recebe direcionamentos da sua própria mente, você está sendo enganado. Você está sendo enganada. Porque a mente mente. Olha o nome da criatura. Mente. Você não pode estar esperando que ela vai falar a verdade para você, não é? Ela vai contar toda a verdade para você. Então é preciso discernir entre o que vem na sua cabeça e o que é de Deus realmente. Quando algo vem de Deus, você sente. Existe o ato de existe a energia, o sentimento, né, a vibração, certo? E geralmente o que é de Deus vem para libertar, sempre. Mas não no sentido de libertinagem. Vem para livrar no sentido de libertação do sofrimento, de algum sofrimento que você estava passando ali, né? É uma liberação que vem. Uma libertação. Às vezes, portas são fechadas. Muitas portas são fechadas. Né? E você se pergunta, nossa, por que Deus permitiu? Porque você não podia viver isso. Porque não era para você viver isso. Deus permitiu por quê? Porque Ele foi muito bom e misericordioso com você. Porque se você fosse viver isso, daria problema.
teria problemas, daria merda, entendeu? Daria merda. Então isso foi um livramento. Livramento. Mas eu entendo, né? A gente não sabe os motivos, porque Deus nunca parece nos revelar, não é? Ele nunca nos revela o motivo do porquê que ele age de determinada forma, do porquê que certas coisas acontecem de determinada forma. Nós ainda estamos debaixo do sistema. Estamos ainda sujeitos ao trabalho escravo, às diversas instituições que existem por aí, certo? Eu sei que a conta sempre dá um jeitinho de chegar na sua casa, né? No seu correio ou na sua porta, né? Você acha que isso não está sendo observado pelo plano espiritual? Pelas forças? Por uma força maior, cara. Sabe, eu sei que muita gente que vai chegar nesse vídeo, tem muita gente aí que não acredita em nada, né? Aí vai ver eu falando de Deus, já vai pular fora logo. É bom que pule fora mesmo, porque essas pessoas não merecem estar aqui. Porque o que eu mais falo é de Deus, né? É o que eu mais sei falar. Só que eles acham que eu falo do Deus da minha cabeça. Aí não. Aí eles realmente estão bastante equivocados. Eu falo do Deus que pelo menos para mim, funciona. Tá? O Deus chamado sinceridade, o Deus chamado simplicidade, o Deus chamado amor, o Deus chamado alegria, o Deus chamado liberdade, o Deus chamado autoconhecimento, o Deus chamado propósito, o Deus chamado sentido existencial, o Deus chamado honestidade íntima, humildade, o Deus chamado verdade. Só que verdade no sentido de autoconhecimento, no sentido do que o autoconhecimento pode te promover, promove no ser humano, certo? O autoconhecimento é extremamente necessário, independente se você é religioso ou não, se você é espírita, espiritualista, religioso, ateu. Cara, qualquer um que quiser ter autoconhecimento e começar esse processo irá se deparar com muitas questões, irá constatar muitas coisas sobre si mesmo, coisas interessantes e coisas também um pouco ruins, um pouco não tão interessantes, mas isso faz parte do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, ver quem você é, entender quem você é, saber como você age, como você reage, como você pensa, as coisas que vêm na sua mente, suas intenções, observar as intenções. Não é um autoconhecimento com policiamento, é um autoconhecimento com constatação direta de tudo, seja bom ou ruim. De repente você se verá como uma pessoa ruim. De repente você perceberá que você tem pensamentos um pouco estranhos, sentimentos um pouco estranhos. Raiva interna, raiva
que você ainda sente raiva, frustração, que você está sujeito a, a, a reagir de forma negativa, de forma resistente, certo? Então o autoconhecimento, feito com sinceridade, te levará justamente para a liberdade, para essa liberdade interna, para essa liberdade da prisão, dessa prisão onde a sua mente está inserida, onde você pode estar inserido até então. Eu não sei com quem eu estou falando com muitas pessoas, obviamente. Cada um está em uma condição diferente, certo? Meus irmãos, eu sei que... eu digo assim, meus irmãos, né? Parece que eu estou falando de uma... Parece que eu sou religioso. Não, eu não sou religioso. Mas eu uso a frase, meus irmãos. Só por dizer, eu poderia dizer, galera, poderia dizer, pessoal, meus amigos, meus queridos, senhoras e senhores, senhoras e senhores, eu entendo muito bem. Eu também quero que os extraterrestres, né, os alienígenas, a gente fala alienígena, mas entenda assim, nossos irmãos do outro lado, nossos irmãos do espaço, e muitos canalizadores e pessoas aqui, médiums, né, eles falam que eles vão aparecer e vão revelar, vai ser feita uma revelação para todos nós, não é? Sobre todas as verdades, tudo que está acontecendo no planeta. E todos nós estamos esperando, aguardando por isso. Eu entendo muito bem, eu também estou aguardando por isso. Eu gostaria muito de vê-los, de ver, de saber quem são, certo? Porque fala-se muitas coisas sobre eles, né? Muitas coisas. Tem uns deles que parecem com nós, conosco, né? Que tem a nossa fisionomia parecida com a nossa. Tem outros que já são um pouco diferentes. Tem outros que são bem diferentes, né? Aí tem aquela questão das raças lá, né? Mas, cara, haverá um momento para isso acontecer. Tem que haver um momento em que isso vá acontecer, seja mais propício para acontecer, não sei. Nós estamos sofrendo, o ser humano ele sofre de uma coisa chamada necessidade de ser visto, necessidade de ser aceito, necessidade... E isso, cara, não, isso é inquestionável, isso é quase que um dogma, isso é inquestionável, isso é uma verdade inquestionável. Então eu entendo muito bem que vocês, a maioria de vocês, tem os seus negócios, né? Tem os seus trabalhos, as suas situações financeiras, as quais vocês querem vender os seus produtos, certo? As quais vocês querem atrair clientes, certo? E todo mundo está sempre aí fazendo, está sempre batalhando, está sempre fazendo vários esforços para trazer as informações, para ajudar, para instruir, e você nota que as pessoas não estão nem aí, né? Elas não dão a devida atenção, né? Elas não curtem, elas não comentam, elas não compram o seu produto, elas não interagem, elas não... entendeu? E você vê os outros canais das outras pessoas e vê as outras pessoas sempre postando, né? E, pô, você já curtiu aquele vídeo, aí vem uma outra, aí posta de novo mais uma coisa, aí você curte de novo, aí posta de novo, aí curte de novo. Aí quer dizer, e quando eu postar alguma coisa, aí ninguém quer saber, aí eu posto, tá lá 7 visualizações. Tipo,
Então, galera, nós estamos vivendo esse momento pede muita paciência, cara. Muita compreensão e paciência. Eu entendo, você pensa, você ora, você fala, Senhor, me dê força, me dê energia para acordar e querer fazer as coisas. Só que nesse momento, cara, é como se você... Aí você amanhece com um peso nas costas que você não entende, certo? Pode estar até calor, você amanhece com um certo frio. Tá calor, mas é porque é um frio diferente, não é um frio de clima. Não é um frio climático, né? É um frio mesmo, de frio de sentimento, de emoção, né? Você acorda e fala, pô, cara, você quer fazer uma coisa, mas você não está certo se aquilo ali é aquilo ali que você tem que fazer, né? E tem certas pessoas que já se mostraram, já ficou, que você já está claro para você que essas pessoas, que você já não pode mais contar com elas, que a sua relação com elas e a relação delas com você acabou, ela não faz mais sentido. Você tenta reatar, tenta recomeçar, tenta refazer, não funciona mais. Elas desapareceram, certo? Eu diria a vocês que isso foi um afastamento. É um afastamento necessário, espiritual necessário, para pôr fim a uma situação que não era para acontecer, a uma situação que realmente não era mesmo para acontecer, não devia acontecer, certo? Então não vale a pena ficar insistindo, ficar querendo voltar, certo? Nesse caso eu diria que mais recomendável, o mais recomendável de tudo, ter paciência, entender essa verdade que eu acabei de dizer, né? Tolerar, né? Entender que todos estão vivendo isso agora, todos estão com esse problema aí de personalidade, de ego, né? Psicológico. Por quê? Porque nós temos uma mania de achar que o que nós acreditamos e o que nós sabemos é a última verdade do universo. Ou seja, nós sabemos tudo. Nós somos conectados com Deus. A minha conexão com Deus é a maior de todas. Ninguém tem conexão com Deus maior do que eu. Eu sou o cara mais conectado com Deus. E você vê isso no meio espiritual, né? No meio religioso, nem se fala, né? As várias vertentes aí. E isso não é só em relação à conexão com Deus, é em relação a assuntos, né? Conhecimentos, psicologia, conhecimentos, blogs, vlogueiros, youtubers. Cada um tem uma verdade para falar, para contar. Só que aí você vai ouvir, e eu concordo que muita gente aqui que está me ouvindo agora não consegue nem assistir o início do vídeo, não é verdade? Tem vídeos que não dá nem para assistir, tem vídeos que você olha e que você nem clicar você clica. Cara, não é tipo assim, a thumb tá legal, o título tá legal, entendeu? Só que não tá. Você olha e fala, não vai. Não vai. Aí é como se você estivesse fazendo uma pescaria na internet. É como se você estivesse pescando para ver se você encontra alguma coisa, certo? Isso lembra um pouco a época da televisão, né? Onde nós ficávamos trocando de canal, que nem um maluco, né? E a gente não achava nada o que nos interessava. Aí ficávamos putos com a TV, desligava, ficava de chico com a TV, depois ligava de novo, né?
Virou uma pescagem e repescagem, certo? Diária, online, né? Virtual. Vocês viram que falaram recentemente sobre a inteligência artificial, que houve ali um sumiço lá, né, de uma inteligência artificial que acabou tomando ciência de quem ela era, consciência própria, né? E sumiu e desapareceu. E aí os especialistas lá ficaram alarmados, né? Elon Musk, não sei se foi o Elon Musk que se arrependeu, alguns deles lá se arrependeram lá. Tem o Sam Altman, só que eu acho que o Sam Altman é do ChatGPT, né? E o Elon Musk está falando aí que até 2030 não vai ter mais empregos. Cara, eu não duvido muita coisa não, porque a inteligência artificial agora está por toda parte, né? Todas as empresas estão aderindo. Qualquer programa hoje em dia que você baixar, ou site que você usar lá, tem inteligência artificial integrada, né? Está integrando, eles estão integrando, né? Essa situação agora está tão irritante que até a música também não tá querendo mais ouvir música. Eu gosto de ouvir, eu adoro ouvir música, mas você entra ali, mas aí você vê os vídeos ali, só que você não tá naquela vibe, você não tá naquele momento, né? Aí eu falo, pô, cara, não quero ouvir música agora, sabe? Até música tá complicado, né? Pô, gravei um vídeo lá, cara, só deu 7 visualizações, entendeu? Bom, vou terminar falando uma coisa bem, assim, não é a maior, nossa, que coisa incrível, né? Mas é um conhecimento interessante. A falta de reconhecimento e amor e atenção que as pessoas estão te dando agora, ou seja, a falta que você está tendo, que você está sentindo disso, é a falta de amor, reconhecimento, né, e aceitação que os outros têm consigo mesmos. Ou seja, eles não estão se dando. Eles não dão a si mesmos. Compreende? Se o meu celular permitir, eu vou falar uma última coisa aqui. As pessoas, elas não são burras não, cara. Na verdade, elas são muito inteligentes. Burro, trouxa, é você que pensa que as pessoas são burras. É certo, claro, que tem aquelas que são, que não entendem nada, que não sabem nada. Sim. Essas existem. Só que essa está na categoria daqueles que não vieram despertar, entende? Aqueles que estão dormindo e não vieram para fazer isso. Não. Então isso daí você já consegue identificar. Tirando eles, a maioria de nós, na verdade nós somos muito inteligentes. No fundo somos muito inteligentes, mas inteligentes no sentido de perspicazes, no sentido de malandros. Nós sabemos o que está acontecendo. Olha, se você chegou até aqui, nós que chegamos até aqui, se nós chegamos até esse momento, é porque nós somos muito inteligentes, nós somos muito guerreiros. Tem alguma coisa aí, sabe? Porque, cara, olha só o que nós viemos enfrentando desde a época da pandemia, do Covid, cara. Olha o que nós passamos, olha pelo que nós passamos até aqui. É porque tem muita coisa oculta debaixo do tapete que ninguém quer tocar no assunto, certo? Questões muito complexas, né? Sensíveis. Então não pense você que as pessoas são boas. O cara ou a mulher que está morando lá no morro, lá na favela, você acha que ele é burro? Você acha que ela é burra? Não, é inteligente. É bastante inteligente, ela sabe o que está fazendo. Ela está jogando. Ela está jogando dentro do sistema. Existe uma coisa chamada teatro. É muito fácil fingir. É muito fácil
fingir que você é pobre, necessitado. É muito fácil fingir que você precisa de ajuda, enquanto na realidade você não precisa. Na realidade você tem muito ali, tá abastado, só que tá pagando uma de pobre, de humilde, pô, preciso de ajuda, não sei o quê. Na verdade você é uma pessoa que está querendo tirar vantagem, certo? Fazendo teatro, pagando uma de, né, de que não precisa, que tá tudo assim, necessidades passando, muitas necessidades. E o oposto também, né? Você pagar uma de rico, pagar uma de, porra, ostentação, né? Porra, caraca, eu tô com vários carros, tô morando numa mansão, tô com vários carros, não sei o quê, várias mulheres, se quiser é só chamar. Ah, rapaz. E aí vai verificar a sua vida, você, porra, mora ali, negócio humilde ali, cara, entendeu? Teu pai tá passando por dificuldade ali, entendeu? Recebe mesada, os caras a quatro, né? Nada contra, entendeu? Todo mundo tem só a sua fase, seu momento, né? Eu já recebi mesada também. Mas assim, fazer teatro é fácil, né? Todo mundo faz, né? Quando você vai a um processo seletivo, você acha que as pessoas... O que você está vendo ali ao externo, você acha que aquilo ali é real? Aquilo ali é verdade? Será que a verdade é o que está acontecendo internamente dentro das pessoas? Você não sabe o que está dentro da cabeça dessas pessoas? Você não sabe. Então você vai ver algumas coisas acontecendo, às vezes na sua vida, você vai olhar e falar assim, pô, essa pessoa é uma imbecil, não é possível. Não é não, cara. Ela não é imbecil não, ela sabe o que ela está fazendo. Ela é muito inteligente. Você que pensa que ela é imbecil. Cara, isso... O que está acontecendo agora é uma coisa que está acontecendo com todo mundo, cara. Até mulheres muito bonitas, estão passando pela mesma coisa, cara. Estão com estão tendo a mesma necessidade que as outras pessoas, que a maioria das outras pessoas. Normal. Tem alguma disputa silenciosa? Tem. Tá fácil não. Tá difícil até de andar na rua. Galera. Tá fácil não, galera. A casa caiu. O mundo tá desabando. E tem lugares aí que tá tendo terremoto, furacão, vários eventos climáticos, né? Várias situações aí climáticas acontecendo. Tirando a doideira, o hospício que tá agora os seres humanos, né? Tirando isso. Eventos climáticos aí, a situação toda. Deus sabe o que está fazendo. Você já viu como é que está em alguns mercados agora? A maioria deles agora estão colocando máquinas ali, para que as pessoas possam comprar direto na máquina. Para acabar esse negócio de caixa de supermercado, acabar esse negócio de ficar funcionário ali. Porque eles são os que mais trabalham, cara. Eles trabalham de domingo a domingo, cara. Entendeu? Porque o mercado domingo ainda funciona. Até um certo horário, né? Então eles trabalham todo dia. Estão todo dia lá. Olha, vocês que trabalham em mercado, parabéns, vocês são guerreiros, muito guerreiros. Porque vou te falar uma coisa. E é preciso que aconteça algumas tecnologias para poder fazer esse ajuste aí, nesse sistema, certo? Para que essas pessoas também possam ser livres, né? Possam ser libertadas. E ninguém tá falando da galera que trabalha no mercado, né? Mas volta e meia a gente vai no mercado, estão eles lá. São eles. Eles estão nos ajudando a nos sustentar. Não. E você que é jovem, que ainda depende dos seus pais e que não vê a hora de ser livre logo disso, né? Ter a sua independência, viver sua vida, né? Mais independente, ter seu dinheiro. Cara, eu entendo o que vocês estão passando. Porque seus pais não são anjos, né? Eles não são perfeitos. E muitas vezes eles
O que eles pensam é diferente do que você pensa. E as vontades deles são diferentes das suas. Eu sei como é que é, eu já vivi isso. Não é fácil. Tente respeitá-los, cara, ao máximo. Entendeu? Tolerá-los, amar. Não. Ninguém quer estar abaixo ou debaixo do jugo de alguém, das regras de alguém, da visão de mundo de alguém. Muitas dessas pessoas, dá pra ver claramente ali que são pessoas burras, né? Aí você olha ali e fala, pô, cara, você é muito burro. Muitas vezes você quer falar isso, mas não pode, porque aí você vai contrariar, e aí a pessoa não gosta, aí você acaba entrando numa discussão, né? E toda discussão é desnecessária, né? Você gasta energia, você perde tempo, você se decepciona, sofre, entendeu? Comece a enxergar da seguinte forma: quem comanda tudo é Deus. Não é nem o seu pai, nem sua mãe, nem você. É Deus. Não é nem sua mulher, nem você. É Deus. Quem comanda tudo é o Pai Criador, é a fonte de tudo, que criou tudo, que sustenta tudo. Olha para o céu. Tá vendo as estrelas lá? Elas estão lá. O sol sempre volta a brilhar. O ar que você respira sempre está aí. Então, algo sustenta isso aqui, cara. Tem alguma inteligência. Você joga uma semente na terra, rega, e ela nasce e se torna uma árvore. Só leva um baita de um tempo, né? Para se tornar uma árvore. Mas ela cresce e se torna uma árvore. Então olha a inteligência que está por trás de uma sementezinha desse tamaninho. Como é que ela sabia que ela tinha que crescer e se tornar uma árvore? Tem alguma inteligência dentro dela, não é possível? Ou então, no máximo, dentro da natureza, na natureza. Em como as coisas são, né? A natureza tem uma regra, tem uma lei. Existe uma lei. Basta você olhar para os animais, a vida animal. Você vai ver que tem uma lei ali. Os pássaros, por exemplo, entre os pássaros, né? Ou mesmo os animais marinhos. Tem uma lei por trás. Uma lógica que funciona independente dos animais saberem ou não. Eles estão vivendo. E estão debaixo dessa lei. Tá? Quer ver? Ó, é uma programação. Olha só. Nesse momento, você está me ouvindo, você está respirando, certo? Então seus pulmões, eles estão enchendo de ar sozinho. Se eu ponho a mão no seu coração, ele está batendo, certo? Então, ele está batendo sozinho. Você não falou para ele bater. Não, ele está batendo. Seu sangue está circulando entre as suas veias. Seu cérebro está pensando coisas. Está processando coisas estão vindo na sua mente. Tudo programado. Sem o seu controle. Sem você querer. Já está tudo programado. Está tudo funcionando. Percebe? Então ponha sempre essa consciência. Deus está por trás de tudo. Deus está em primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro. Você tem que estar abaixo de Deus. Não pode querer estar acima. Tem que estar abaixo. Então você traz isso à sua consciência. Para que você não queira ficar fazendo disputa de ponto de vista. Ficar brigando por causa de pontos de vista. Por causa de opinião. Por causa de certo ou errado. Somente pessoas muito infantis fazem isso. E se você se encontra agora numa situação infantil, tome isso como um autoconhecimento. Fala assim, cara, eu tô sendo muito infantil. E começa a trabalhar em cima disso para que você vá adquirindo mais maturidade espiritual.
Só que a maturidade espiritual não te dá direito de achar que você tem mais razão do que outra pessoa. Que você é maior do que outra pessoa, que é melhor, que está certo, que ela deveria te obedecer. Não, cara. Põe Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Sempre. Se determinada pessoa se afastou de você, cara, e dá pra ver, e você vê nos sinais, através de todos os sinais que você tem, que aquela pessoa é uma pessoa muito infantil, ela não tem maturidade suficiente para caminhar contigo. Então é justamente por isso que ela se afastou, por isso que vocês não podem estar mais juntos. Acabou, cara. Coloca Deus em primeiro lugar, fala assim, Deus, tá? Seja feita a tua vontade, eu já não tento mais nada. Você já deve ter tentado, né? E viu que não funcionou. Então vai ficar insistindo pra quê? Eu acho assim, é muito bom quando você insiste em uma pessoa e essa pessoa retribui, certo? Você insiste, ela quer insistir de volta, insiste você de volta e vocês dois estão ali na mesma intenção. Agora, quando você insiste muito numa pessoa, a pessoa não tá nem aí pra você, tá em outro planeta, tem que deixar ela viajar, cara, pra outro planeta. Tem que deixar ela lá, deixa ela lá. Não faz mais nada. Entrega pra Deus. Esse Deus, agora é contigo. A minha parte eu já fiz. Tudo que eu pude fazer eu já fiz. Você sabe, tem certeza? Tudo que você pôde fazer você fez? Tem. Então acabou. Se tudo que você já pôde fazer você já fez, acabou. Não tem mais sentido ficar insistindo. Ficar insistindo em quem não te quer? Não é muito melhor você insistir em quem te quer? Mas aí tu vai cair naquele negócio, né? Mas quem é que me quer? Porque no final, vamos mais fundo, né? Quem é que quer a gente realmente? Porque é tudo uma grande mentira, é tudo um grande teatro, né? Sabemos muito bem, né? Nós vivemos num mundo de pessoas muito egoístas. Muito egoístas. Muito egocêntricas, né? Muito orgulhosas. Ego muito lá em cima. Nariz em pé. Certo? E são tão orgulhosas, tão egoístas, que elas não conseguem nem enxergar onde que elas estão errando. Elas não conseguem enxergar onde está o erro delas. Elas acham que está tudo certo. Cara, você olha uma pessoa e você fala, meu Deus, olha só. Cara. Todo mundo passando mal aí por causa disso, cara. As pessoas estão causando um estrago do caramba. E nós, se nós não tomarmos conta, nós podemos acabar também contribuindo, né, com isso aí, né? Então fiquem ligados, meus irmãos, fiquem ligados. E cara, faz o que vocês amam, né? Continuam fazendo o que vocês amam, né? Todo aquele que é sincero, todo aquele que for sincero e fizer um pedido sincero a Deus, ou seja, a luz, a o amor, a uma força maior, a essa força maior. Se for sincero, todo aquele que é sincero será salvo. Será salvo. No momento certo, na hora certa, na hora que precisar, na hora que estiver precisando, na hora que for o momento ali, será salvo, será resgatado, terá ajuda, terá apoio. É isso. Vou ficando por aqui.